trabalho, eu busquei principalmente analisar a retratação do feminino nas paredes de Pompeia através das pinturas. Considerei também como essas pinturas foram achadas durante as escavações nos sítios arqueológicos da cidade e trouxe para amarrar tudo isso com o contemporâneo a referência artística da Magna Magrela e as suas obras urbanas. Na noite do dia 24 de agosto de 79 d.C., as cidades ao sul da Península Itálica, Pompeia, Herculano e Estábia, foram completamente cobertas por uma erupção do vulcão Vesúvio, permanecendo desaparecidas e paradas no tempo até a data oficial de suas descobertas, que inicialmente não foram calculadas ou organizadas. Em 1750, o mapeamento e as escavações na região começaram e ainda seguem até os dias de hoje. A corrida pelas buscas das cidades e seus artefatos, durante os primeiros anos de escavações, resultou em procedimentos aleatórios. Era apenas realmente preservado aquilo que a nobreza napolitana valorizava. Assim, pela falta de preservação, cuidado, saques e descartes, muito se perdeu. Dessa forma, embora analisar esse mundo tão diverso de evidências iconográficas encontradas em Pompeia seja enriquecedor e importante, deve-se compreender e ter em mente o contexto pelo qual estes artefatos passaram e foram construídos, entendendo que o sítio arqueológico passou por inúmeras interferências humanas e naturais, e ao mesmo tempo conhecendo o histórico da cidade, que foi apenas uma pequena parcela dos territórios conquistados pelo Império Romano, não podendo ser um exemplo de sua totalidade. Antes de me aprofundar na representação do feminino em Pompeia, eu achei interessante pesquisar sobre as categorias das pinturas pompeianas no geral. Essas categorias foram primeiramente pensadas e desenvolvidas pelo pesquisador alemão Augusto Mal. Ele dividiu essas pinturas de Pompeia em 4 grandes grupos, que a gente vai analisar agora. De forma cronológica, o primeiro estilo categorizado por ele foi o estrutural, que aconteceu entre os séculos 3 e o 1 a.C. Nesse estilo, havia painéis de gesso que eram pintados em relevo nas paredes, buscando uma semelhança a blocos de mármore. Nessa primeira categoria é onde se vê os elementos helenísticos mais bem presentes, pois havia ali o intuito agudo da busca pelo realismo, de representar a realidade como ela realmente é. Partindo para a segunda categorização, denominada arquitetônica, já são observados elementos não provenientes de influências helenísticas. Um elo entre perspectivas com colunas e vistas campestres é estabelecido, resultando em representações figurativas que davam uma falsa impressão de abertura para o ambiente externo. O terceiro estilo, ornamental, vem carregado de temas mitológicos e paisagísticos. Este conjunto de obras apresenta o contrário das artes tridimensionais, com painéis centrais extremamente ricos em ornamentações, porém pautados na bidimensionalidade. A categorização das pinturas encontradas é muito importante em muitos âmbitos da pesquisa, como por exemplo no momento de facilitar a explicação do conhecimento. Porém, a gente também tem que entender que as categorias do mal acabam por coexistir em muitos momentos, provocando uma mistura de elementos ao longo do tempo. É por isso que na quarta categoria, que se chama Fantástica, vai se verificar uma mistura das características de todos os outros estilos, sendo essa a categoria mais encontrada em Pompeia. Nesse primeiro momento de análise pictórica, o enfoque recairá sobre as produções e representações aristocráticas, com o objetivo de proporcionar uma visão de quais seriam os ideais de beleza feminina existentes no período para esta classe social, assim como pensar sobre os trabalhos realizados pela mulher de classe alta de Pompeia. Eu acredito que para entender a situação do ideal da beleza feminina em Pompeia, é importante saber que Pompeia tinha uma patrona, e essa patrona era a deusa Vênus. E essa devoção religiosa à deusa transparece por muitos lugares, mas principalmente nas pinturas, que acabavam por também propagar o ideal do belo feminino para o resto dos espectadores. E esse ideal era totalmente baseado na deusa. A pintura denominada Vênus na Concha é uma das pinturas parietais mais famosas de Pompeia. Ela pode nos ajudar a identificar os pontos principais que definiram um padrão estético para esta época e povoado.
A imagem apresenta a deusa na hora de seu nascimento, nua em sua concha, adornada de joias douradas dos mais variados tipos. Possui a pele alva e o corpo curvilíneo, com quadris largos e um torso pequeno com seios médios. Seu cabelo cacheado escuro se encontra preso em um penteado. É importante notar, então, que essa imagem de Vênus, essa interpretação, vai se repetir constantemente ao longo das outras pinturas avaliadas nesse ensaio. No fragmento da mulher pintora, existem principalmente 3 figuras femininas. 2 no canto esquerdo da página observam a figura principal no centro, que é uma mulher claramente de alta classe por causa de suas vestes e ornamentos, que está pintando uma escultura que é identificada como sendo do deus Príapo. Esse deus era normalmente relacionado à fertilidade, e os seus devotos mais comuns eram as mulheres de classes sociais mais baixas, bem como as prostitutas e feiticeiras. Então, em conclusão, a cena da figura 2 ilustra a dimensão em que as mulheres de diferentes classes eram envolvidas na devoção ao deus Príapo, concordando com as concepções do belo vindo de Vênus, além de indicar uma mulher aristocrática com conhecimento sobre pintura. Localizada no final da composição do mural de Dionísio, afresco realizado na Vila dos Mistérios, encontra-se a Domina, a dona da casa. Seus adornamentos e vestes a colocam como um símbolo da mais alta classe pompeiana. Seu gesto de levar uma das mãos à lateral do rosto, que representa a pudicícia, modéstia, confirma essa posição social. Ela direciona seu olhar de volta para a composição como se estivesse relembrando e contemplando toda a sua vida e seu envolvimento com os cultos de Dionísio. Tais cultos eram muito populares entre as mulheres, porém não eram bem vistos pela sociedade. Os afrescos anteriores verificam a atuação das mulheres em atividades religiosas pertencentes ao culto de mistérios, e estes, por serem considerados secundários, configuravam um espaço de emancipação e realização pessoal do corpo feminino. Nesse segundo momento, a análise irá se concentrar em alguns dos muitos fragmentos encontrados em Pompeia que retratam mulheres em uma mesma posição, uma mão segurando uma tabuinha e a outra um estilete, instrumentos utilizados para escrita. Tais tabuinhas de madeira, as tábulas ceratas, recebiam uma camada de cera, onde o estilete, ou estilos, arranhavam as letras. Assim obtinha-se um bloco de anotações portátil. Em ambas as figuras se observa mulheres com seus apetrechos de escrita e leitura em posições pensativas, indicando, talvez, que tanto mulheres de alta classe quanto de baixa classe tinham um mínimo letramento. Tudo indica que sim, as mulheres eram as responsáveis do lar na Roma Antiga, porém isso não significava um abandono total de direitos e vida social. Pesquisas recentes descrevem as casas romanas como espaços coletivos, longe de serem reservados apenas à vida privada de seus residentes, havendo dentro delas articulações políticas e relações sociais, significando, então, que as mulheres estariam bem mais interligadas e próximas às discussões políticas e ao acesso à informação do que primeiramente se imaginava. O fragmento Casal da Casa de Terêncios, que também retrata uma mulher e suas ferramentas intelectuais, permite analisar o apreço romano à retratação da realidade, representado aqui minuciosamente através da reprodução das particularidades fisionômicas das figuras, indo dos caracóis do cabelo feminino aos bigodes e barbas do homem. O ponto focal da obra constitui-se no olhar, vivo e reluzente. O termo sáfica vem de Safo, a famosa poetisa grega conhecida por seus escritos que retratam o amor entre mulheres durante a Grécia Antiga. Muito se supõe sobre Safo, mas pouco realmente se comprova, existindo discordâncias até hoje acerca da validade de seus poemas, serem mesmo sobre o amor romântico e carnal feminino, ou até mesmo sobre a autoria de tais escritos. O ensaio sobre o retrato da mulher pompeiana não poderia deixar de mencionar as referências à homossexualidade feminina existentes naquela sociedade de tempos atrás. É fato, porém, que a maioria desses fragmentos históricos se encontram na forma de poemas e escritos nas paredes, não havendo tantas referências pictóricas que abordassem o tema. O retrato mais comum desses tipos de relação seria através da apropriação de atributos masculinos que representavam em si uma certa hierarquia social de poder viril por parte de uma das mulheres do casal, para que o relacionamento, enfim, pudesse se consumar. Uma das fontes literárias mais famosas que confirmam isso é o conto de Ífis e Iante, escrito pelo poeta Ovídio.
Essa pintura parietal, encontrada na parte interna de uma casa de banho público em Pompeia, seria uma das únicas referências da Roma Antiga que retrata, de alguma forma, um relacionamento entre mulheres pictoricamente. É possível ver o sutil contorno de dois corpos femininos sem qualquer aparição fálica. Contudo, uma das figuras assume uma posição de ato sexual frequentemente representada por homens. Em ambos os casos, tanto no conto quanto na pintura, uma das figuras femininas assume um papel associado ao corpo masculino. O tornar-se homem não é uma finalidade, mas um meio pelo qual as mulheres se relacionam entre si, indicando que talvez as relações amorosas sexuais femininas na Roma Antiga questionem o ideal da virilidade masculina da época, mesmo apresentando um papel ambíguo de diferenciação de gênero. A contemporaneidade artística está sendo escrita também nas ruas das nossas cidades, e com ela os diferentes retratos do feminino popular vão surgindo em nosso meio. Busca-se então, nesse último momento, trazer uma conexão entre as mulheres retratadas nas paredes da Roma Antiga de Pompeia com o mundo de referências pictóricas que temos hoje em dia nos muros de grande parte das cidades do país. Mesmo considerando as especificidades de cada temporalidade, trazer essa reflexão entre mundos tão diferentes se justifica na medida em que muito se transformou ao longo dos anos, porém os registros contemporâneos refletem a mulher atual, assim como os antigos, que dizem muito sobre a mulher do tempo deles também. Maggie Magrela, grafiteira paulistana, trabalha através de seus inúmeros grafites figuras femininas que refletem as experiências e sentimentos que ela e outras mulheres ao seu redor vivenciam em grandes centros urbanos. Seus personagens e composições contrastam com a arquitetura cinza e sofrida das cidades, providenciando a todos um refúgio visual para outros pensamentos. Em seu trabalho Achiché, se vê duas figuras femininas conectadas por talvez uma costura. São dois corpos grandes e imponentes sobre um fundo vermelho. As cabeças também estão conectadas. Uma se apoia na outra, e as mãos se recolhem para dentro, como se tateando por algo, à procura de algo. Em uma delas se vê um coração completamente remendado e na outra um buraco oco em seu peito, com um caminho levando a uma abertura de luz. As feições são melancólicas, porém existem folhas nascendo de seus corpos e do chão na qual estão enterradas, dando a indicar sinais de crescimento ou talvez esperança em meio às experiências desoladoras da cidade. Através do paralelo estabelecido entre Maggie Magrela e as pinturas parietais de Pompeia, por mais distante que essa conexão seja, foi possível verificar as igualdades e diferenças entre essas duas temporalidades. As mulheres pintadas em nossas paredes e muros ainda servem para refletir um lado de como se dá a experiência de ser mulher no contemporâneo, porém já não existe, como na antiguidade, um retrato romantizado dos corpos e papéis sociais do feminino. Hoje em dia, graças à pluralidade e acessibilidade das artes urbanas, a mulher é retratada de 1000 formas diferentes, por um grande grupo de artistas femininas que, em seus trabalhos, apresentam perspectivas diferentes do ser mulher.